A graça e paz, meus irmãos, nossa classe Parábolas de Jesus. Estaremos agora meditando na parábola de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13, onde vai nos narrar a narrativa da parábola do administrador infiel. Que Deus possa estar abençoando você, sua família, e que possamos tirar uma boa reflexão desse texto das Escrituras para a nossa vida, para que nós sejamos edificados com a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas à sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei? Agora que estou sendo demitido pelo meu patrão, trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou de fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: use a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, que lhes confiará a verdadeira riqueza, se vocês são infiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riquezas. Meus amados, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, esta é o texto das Escrituras para a nossa meditação. E eu gostaria, nesse momento, fazer uma definição do que é ser um administrador naquele tempo ao qual nós temos essa narrativa que está registrado em Lucas, né? Um mordomo insensato é o que nós vemos aqui nos versículos de 1 a 2. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-lhe, disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste conta à sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Há uma definição do que é ser um administrador, qual é a função de um administrador. Então, um mordomo, que é administrador, pode ser mordomo ou administrador. O mordomo ou dispenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa. Ele próprio não possui esses bens, mas tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar seu Senhor. O mais importante para o mordomo é servir ao Senhor fielmente, como diz o texto de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministro de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, ao ver as riquezas desse mordomo, ao seu redor, o mordomo deve lembrar que pertence ao Senhor e que não são propriedade particular dele, de modo que devem ser usadas de maneira a agradar e beneficiar o Senhor.
O mordomo da nossa parábola, dessa história, esqueceu isso e começou a agir como se fosse o proprietário. Tornou-se um administrador pródigo, ou um administrador pródigo, que esbanjava os bens do Senhor. Quando o Senhor ficou sabendo dessa situação, pediu no mesmo instante um inventário de seus bens e uma auditoria dos livros de registro e despediu o mordomo infiel, porque aquele mordomo ele não estava fazendo de acordo com a vontade de Deus. Então, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, então nessa história, nessa narrativa dessa parábola de Cristo Jesus, falando sobre o administrador infiel, à primeira vista nós olhamos para essa parábola, podemos tirar uma lição. Pode estar falando de desonestidade, pode estar falando de incompetência e mesmo corrupção, são recompensadas aqui. Em corrupção são recompensadas aqui. Mas é bom notar que a ênfase da parábola não está nessas coisas ruins, e sim na necessidade de prudência. Porque vemos Jesus elogiando esse mordomo, já que ele fez uma coisa, porque ele sabia que ele ia ser demitido, então devido às contas que foram apresentadas, podemos notar que, de acordo com essa parábola, aquele administrador, ele fez de maneira infiel, ele fez de maneira incompetente, ele foi desonesto e ele sabia que ia ser demitido. Porque o texto diz, o verso 3, o administrador então se pôs a pensar: que farei? O que eu posso fazer já que vou ser demitido? O que eu devo fazer? Ele pensou para que ele pudesse ter uma garantia futura, para que ele pudesse conseguir sobreviver amanhã. Ele não queria mendigar, ele não queria passar por dificuldades, então ele pensou, né, o que farei? Então, agora estou sendo demitido pelo meu patrão, o que eu vou fazer? Trabalhar na terra? Não posso. De mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. As pessoas que ele está dizendo aqui nessa parábola são as pessoas que deviam ao seu patrão, pessoas que compraram azeite, né? Pessoas que compraram trigo. Então ele pensou em diminuir o valor da dívida desses devedores, para que quando ele pudesse precisar da ajuda desses devedores, ele pudesse ser recebido em suas próprias casas, devido ao favor, devido à camaradagem, devido àquilo que ele fez em ajudar, porque ele foi astuto, ele foi perspicaz, e tendo chamado cada um dos devedores, diz o verso 5, do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50, de 100 para 50. O outro, né? Quanto que é a sua conta? Ele disse, a palavra do Senhor diz: pegue a sua conta, se sente, e depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Nós vemos isso, meus irmãos, porque os filhos dos homens, os ímpios, os não convertidos ao Senhor Jesus, eles têm audácia, porque eles estão vivendo simplesmente na sua própria existência, que é confinado somente nesse mundo. Eles não estão preocupados com sua vida eterna. Como Jesus Cristo conta uma parábola, né, de um rico também insensato, porque a sua terra, um fazendeiro, ele naquele ano ele produziu muito, ele tinha uns celeiros muito pequenos para comportar a quantidade de produção que foi naquele ano. Então ele pensou: o que eu vou fazer? E ele fez celeiros maiores para guardar todo o fruto da sua terra, todo o cereal que ele foi produzido naquele ano. E ele olhou para si, viu, fez as contas e disse para si mesmo: olha, alma, tem depósito
muitos anos. Ou seja, estou com a minha vida garantida todos os dias da minha vida. E ele disse para si mesmo: alma, bebe, come e folga-te. Mas Jesus, nessa parábola de Lucas 12, diz: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Então vejam que o mundo, né, os homens do mundo, os ímpios que não conhecem a graça do Senhor, eles são prudentes com as coisas deste mundo, mas eles não conhecem a vida eterna que só Jesus Cristo pode oferecer. Então, a ênfase maior dessa parábola não está nas coisas ruins, em sim na necessidade de nós cristãos sermos prudentes. É isso que nós vemos nessa parábola que aqui vemos. Então aqui Jesus começa a transmitir algumas advertências nessa palavra quanto ao mau uso das riquezas e qual deve ser a atitude dos discípulos em relação a ela. Então, como nós já vimos, já falamos do jovem rico, né? O homem rico e o seu administrador. É interessante que esse contexto dessa parábola, ela está registrada num contexto onde Jesus fala de 3 parábolas, que diz a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, né? E então você vê que são perdas, pessoas que Jesus contando o valor da dracma, o valor do arrependimento como diz o filho pródigo perdido, né? E você vê que depois ele começa a falar no capítulo 16, falando sobre esse administrador. Então o homem rico da história provavelmente era dono de uma grande propriedade. Ele contratou um administrador que recebeu autoridade e responsabilidade para cuidar do seu patrimônio e tratar de todos os assuntos da fazenda em nome do proprietário. O administrador foi acusado de má administração dos bens do dono, não necessariamente de desonestidade. Então o verbo aqui é o mesmo usado na parábola do filho pródigo, que dissipou seus bens, como está em Lucas capítulo 15, versículo 13. Por isso, o dono chama o administrador e exige uma explicação. Quando é óbvio que o administrador não tem como responder, o dono demite e requer dele uma prestação de contas. E aí vemos ali, meus irmãos, que foi revelado a sua infidelidade, foi revelado a sua desonestidade, podemos tirar isso, e também nessa parábola Jesus fala da ênfase, da astúcia, da esperteza dele, e que Jesus elogia, como está no texto, para dizer para nós cristãos que nós devemos ser prudentes, viver uma vida prudente, porque, meus irmãos, como é essa parábola do administrador, nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós temos uma coisa muito importante, como diz o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 4, que eu vou reler mais uma vez. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados, desses administradores, é que cada um deles seja encontrado fiel. Né? Somos dispenseiros de Deus, né? Somos mordomos do Senhor, dos mistérios de Deus. Nós temos que ser bons mordomos de Cristo Jesus, porque como esse administrador foi infiel, como foi denunciado o seu roubo, né? A sua desonestidade, ali também nessa palavra fala da sua prudência, né? Da sua esperteza, mas também a palavra de Deus fala que nós somos também dispenseiros de Deus, deste mundo onde se encontra em trevas. Nós que somos cristãos, nós temos que tirar da dispensa dos céus e oferecer para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, ser alcançado pelo Evangelho, para que as pessoas sejam salvas pelo Evangelho. Isso vai depender de nós, se formos fiéis ao Senhor, para ser usado por Deus, para que vidas sejam alcançadas pelo reino de Deus. Então, a mordomia cristã, ela é diferente desse administrador infiel. A mordomia cristã vai além do pagamento do dízimo, de nossa renda, ficando o restante para ser usado como nos parecer melhor. Mas a verdadeira mordomia significa, meus irmãos, agradecer a Deus por tudo que temos, como está registrado em Deuteronômio, capítulo 8, versos 11 a 18, e usar tudo conforme sua orientação. Então, porque tudo vem de Deus,
A saúde que nós temos para trabalhar é o Senhor que nos dá. O emprego que nós temos é o Senhor que abriu as portas. Então, nós temos que ser fiel nos dízimos e ofertas, porque quando nós dizimamos, meus queridos irmãos, nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos nele e cremos que ele vai nos dar orientação para nós administrarmos os nossos 90% que nós temos. Administrarmos bem na nossa família, para os nossos filhos, para o nosso objetivo, um planejamento de um sonho familiar, de comprar uma casa, de ter uma vida melhor, de ter um dinheiro para investir na educação dos filhos, mas acima de tudo também temos que ter direção de Deus, orientação de Deus, para que possamos também beneficiar pessoas, né, com a nossa renda, ajudar a igreja nos desafios que a igreja tem, não somente nos nossos dias, nas nossas ofertas também ao Senhor, dedicar ao Senhor, quando a igreja está em campanha de missões nacionais, campanhas de missões mundiais, estaduais, não importa os desafios que nós temos. Por exemplo, temos desafios agora de comprar um som novo para a igreja, que é muito caro, então todos os cristãos da Igreja Batista Central de Taguatinga são convocados para participar dessa campanha. Então, dessa maneira que nós devemos administrar aquilo que nós recebemos do Senhor, com fidelidade, com amor, pedindo sempre a orientação de Deus, porque nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Então, devolver 10% da nossa renda a Deus é uma boa forma de começar a exercitar a mordomia fiel. Mas precisamos lembrar que Deus também deve controlar o que fazemos com os nossos outros 90% da nossa renda. Então, nós temos que pedir a orientação de Deus. Então, ser mordomo de Deus tem que ser fiel. Tem que pedir a orientação de Deus para nós controlarmos e administrarmos bem as nossas finanças. Também, mordomia cristã significa somos mordomos do nosso tempo. Nós temos que ter essa sabedoria nesse mundo tão agitado ao qual estamos vivendo. Vemos pessoas que dizem que não tem tempo. Pessoas não têm tempo para ler as Escrituras, cristãos não têm tempo para estar com seus filhos, porque tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mordomos de nosso tempo, como está em Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Então a expressão remir o tempo é um termo comercial que significa adquirir oportunidade. O tempo é a eternidade, transforma em pequenas porções de minutos preciosos e confiada a nós. Então nós temos que pedir ao Senhor Deus que possamos saber remir o tempo e aproveitar as nossas boas oportunidades. Por que nós temos que remir o tempo, meus irmãos? Porque nós somos dispenseiros do Evangelho e da graça do Senhor. Pessoas precisam da graça do Senhor. Pessoas precisam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, como cristão, também somos mordomos das habilidades e dos dons que Deus nos deu, como está registrado na carta do apóstolo Pedro, primeira carta, no verso 4 a 10. Então devemos usá-los para servir aos semelhantes. Deus nos capacita, Deus nos enche do seu Espírito Santo, Deus nos concede dons, habilidades, para que nós abençoamos a igreja de Jesus, para que nós possamos abençoar a vida do nosso irmão, para que nós possamos abençoar a vida das pessoas que não conhecem a graça do Senhor Jesus. Então Deus nos capacita para que nós possamos cumprir, né, com relevância o nosso ministério que nós recebemos de Jesus, de sermos testemunhas do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa mordomia do tempo, temos também essa mordomia também das habilidades, né, dos dons. E todo o povo de Deus é mordomo do Evangelho. Todo cristão conhece o Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós somos testemunhas do Evangelho. O Evangelho são boas novas de salvação. Evangelho é a vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangelho são as promessas, os benefícios de Deus para as nossas vidas, que Ele salva pecadores. O Evangelho é a mensagem que salva pecadores, que transforma, que transporta o pecador das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todo o povo de Deus, né,
ele é mordomo do Evangelho. Deus confiou-nos um tesouro de sua verdade, que é o Evangelho de Cristo, e é preciso guardar esse tesouro no nosso coração e investi-lo na vida dos outros, né? Na vida das pessoas que não conhecem a graça do Senhor e Salvador. Então nós somos mordomos do Senhor, temos que saber administrar o nosso tempo, Deus nos capacita, Deus nos concede a sua graça, Deus nos dá a sabedoria dos altos céus, com um único objetivo, para que nós possamos distribuir, administrar, manifestar o Evangelho de Cristo para as pessoas perdidas que precisam da graça salvadora dele. E nós somos os mordomos do Senhor. Deus fez a igreja, Deus instituiu a igreja, que é constituída de pessoas que foram salvas por Jesus, que a igreja tem que ser luz do meio das trevas. A igreja deve proclamar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos de sabedoria de Deus, buscar o Senhor com os nossos bens. Então, a aplicação desses versículos, do versículo 9 a 13, onde Jesus ele vai dizer uma outra parte dessa parábola, dizendo: eu recomendo a vocês, né, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes conferirá a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Meus irmãos, essa é a mensagem fantástica das Escrituras para a nossa vida. Então Jesus fez 3 administrações com base na experiência do mordomo. Em primeiro lugar, usar as oportunidades com sabedoria. Temos que usar as oportunidades com sabedoria. Buscar o Senhor com sabedoria, para que Ele possa manifestar a sua graça, o seu amor para com a nossa vida. E a palavra, nessa aplicação da nossa revista, ela traz uma mensagem muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, das parábolas de Jesus. Então, Jesus também nos ensina um grande princípio. Nós temos que ter sabedoria e nós temos que ter fidelidade, e ele tem supremacia. Então, desses versos 9 a 3, nós vemos essas 3 coisas que o Senhor Jesus pede, requer, que está ensinando para cada mordomo de Cristo, para cada cristão. Nós temos que ter sabedoria, como viver neste mundo, né? Por isso ele elogiou a astúcia do mordomo infiel, no sentido que ele estava bolando um jeito para que ele pudesse sobreviver amanhã, pois ele iria ficar desempregado, ele seria demitido, a sua infidelidade foi revelada, a sua desonestidade também. Então ele seria demitido por justa causa, mas mesmo assim ele sabia que teria um tempo ainda na frente da administração dos bens do seu patrão. Ele correu para os devedores e ele fez uma coisa muito especial. Ele diminuiu o valor, né, das dívidas das pessoas. Qual era o objetivo deles fazer isso? Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas que deviam o meu patrão, né, me recebam em suas casas. Ou seja, que eu não fique mendigando, que eu tenha um amparo, eu tenho uma segurança. Então Jesus, ele elogia essa esperteza desse mordomo fiel, dizendo que nós devemos ser sábios, prudentes, e que nós devemos, meus amados, ser fiéis ao Senhor. Como diz o texto, né? Ora, além disso, o que se requer desses mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Deus fala de sabedoria no final dessa parábola, do verso 9 a 13, fala de sabedoria
e ele fala de fidelidade, ele fala que o Senhor não divide o seu senhorio com ninguém. Nós devemos, e fala de serviço. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Deus, ele tem que ser supremo. Ele deve ser nós devemos ter essa convicção de que ele tem a primazia de todas as coisas. Então Jesus também nos ensina um grande princípio. Se não formos fiéis na maneira que usamos as riquezas terrenas, como pode confiar a nós, como Deus pode confiar a nós as verdadeiras riquezas da vida eterna? Porque não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Porque como cristãos, devemos amar e servir nosso verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo, em primeiro lugar, e usar o nosso dinheiro para a obra do reino. Nossos olhos devem estar fixos no tesouro do céu. Por isso não podemos servir a dois senhores. Então, nesse ponto, quando a parábola vai nos ensinar, nesse momento máximo dessa parábola, que diz assim: nem o servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Então, meus amados irmãos, nossos olhos devem estar fixos nos tesouros do céu, por isso não podemos servir a dois senhores. Jesus não permite dividir lugar com ninguém. Ele deve ser Senhor de todas as coisas. E a igreja está fundamentada, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 aos Efésios, os finais desses versos diz que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra fundamental. Dos versos 19 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Então nós somos servos do Senhor Jesus. Nosso coração não deve estar nas riquezas. O nosso coração deve estar no Evangelho de Jesus. Porque se um cristão tem amor ao dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que Paulo fala para o pastor Timóteo na sua carta, primeira carta, capítulo 6. Então, o apego ao dinheiro. Então, se você está servindo ao Senhor, o dinheiro tem que ser o nosso servo. O dinheiro, quando você é fiel no pouco, Deus pode colocar mais nas suas mãos. Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Então, quando o cristão é fiel no muito, e Deus muitas vezes concede bênçãos materiais para muitos cristãos. Eu conheço a história, vi falar de um grande empresário americano. Ele vivia 10% das suas rendas. Era o suficiente para ele viver com dignidade, para com a sua família, para com a sua esposa, para com seus filhos. E mesmo assim ele era rico, vivendo com só 10%. E 90% do que ele recebia do Senhor todo mês, ele investia no reino de Deus. Porque o dinheiro não deve ser o nosso Senhor. O dinheiro tem que ser o nosso servo. Então nós, como cristãos, nós devemos saber que nós servimos ao Senhor acima de qualquer coisa. Busca o Senhor, em primeiro lugar. É o que diz a palavra do Senhor Jesus. Busque ao Senhor, busca Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando ele fala todas estas coisas vos serão acrescentadas, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas, é as coisas do cotidiano. É as coisas da nossa existência para este mundo. Nós precisamos vestir, nós precisamos comer, precisamos morar, precisamos trabalhar, precisamos ter dignidade, precisamos ter dinheiro. Então, se nós buscarmos ao Senhor, servir ao Senhor de todo o nosso coração, ouve Israel, essa é a vontade do Senhor, que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o conhecimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, ele tem primazia. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Senhor. E os seus servos não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Quem tenta servir a Deus e as riquezas é porque nunca vai servir a Deus, porque o seu Deus são as riquezas. E nós, como cristãos, devemos pensar nisso. Jesus não permite dividir lugar
com ninguém. Ele é Senhor. E para sermos salvos, a palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 8 diz que nós temos que crer, confessar Cristo como Senhor e Salvador, para que nós sejamos salvos. Pois todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Quando você invoca Cristo Jesus como Senhor, como seu Salvador, você está invocando que Ele é Senhor da sua vida, Ele tem primazia na sua vida, Ele é Senhor da sua vida, Ele dirige os seus passos e você deve obedecê-lo para a glória do Senhor. E todo servo verdadeiro tem prazer em obedecer ao Senhor. Tem prazer em servir ao Senhor, porque se você for alcançado por Cristo Jesus, você vai lembrar de que Cristo foi o maior exemplo, né? Ele mandou a sua igreja ir de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Então todo cristão é testemunha. Essa é a obediência que Cristo quer ver dos seus servos. Por isso nós temos que ter prudência, meus irmãos, em administrar o nosso dinheiro, em administrar as riquezas dos céus que o Senhor nos confiou. Somos despenseiros do reino de Deus. Nós temos condições de tirar da despensa do Senhor os benefícios do Evangelho de Cristo para que almas e vidas sejam alcançadas. Esse é o objetivo. Esse é o que nós devemos fazer como servos, devemos buscar o Senhor. Devemos ter isso no nosso coração, de ser mordomos fiéis e que possamos tirar da despensa dos céus riquezas para as pessoas que estão famintas, pessoas que estão vazias, pessoas que estão tristes, pessoas que precisam da graça salvadora do Senhor. Como aquela história que o Jesus diz lá em João capítulo 4, que era necessário passar por Samaria, mas geograficamente onde estava Jesus não era necessidade, em termos de geografia, passar por aquela região. Se tornou um caminho mais longo, mas era necessário, não por causa que o caminho seria mais longo, mas porque ele iria conversar com uma pecadora. E quando ele viu aquela mulher pecadora tirar água no poço de Jacó, seus discípulos foram buscar alimentos, ele conversa com aquela mulher, ele começa a tirar da despensa dos céus e dizer para a mulher, se você soubesse quem você está falando, com quem você está falando, você lhe pediria e ele te daria água viva, a qual você jamais teria sede. Então a mulher estava indo tirar água no poço de Jacó e ela falou, Senhor, dá-me desta água, Senhor. E assim o Senhor começou uma conversa para que ela pudesse falar no final do diálogo. Eu sei, quando o Messias vier, ele vai dizer tudo isso. E Jesus falou para a mulher, eu que falo contigo. Aquela mulher deixou aqueles cântaros ali e foi lá na cidade de Samaria e falar de que tinha ouvido falar de Jesus. E as pessoas se converteram. Então, isso nós temos que oferecer para as pessoas. Temos que ter fidelidade diante do Senhor, pregar o Evangelho. O Senhor, devemos obedecê-lo, Ele é o Senhor da nossa vida. Dinheiro, nós temos que ter sabedoria, prudência para administrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Devemos ser fiéis, começando entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas. É isso que o Senhor exige do seu povo, porque a Bíblia diz, fazei prova de mim, porque eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar uma bênção tal sobre a sua vida. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então nós temos que fazer isso, meus amados e queridos irmãos. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa ter guarida nos seus corações. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida nesta hora. Em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de graça e de misericórdia. Nós como cristãos, Senhor, devemos ter sabedoria dos altos céus. Nós como cristãos, Senhor, temos que ter prudência. Temos que pensar, Senhor, o que nós devemos fazer para que vidas sejam alcançadas com o Evangelho do Senhor. O Senhor nos deu habilidade, que nós possamos ter sabedoria para remir o tempo. O Senhor nos deu dons e que nós possamos... O Senhor nos deu o Evangelho, que é a coisa mais preciosa que nós temos nesse mundo, é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque esse Evangelho nos traz vida e vida abundante. Através desse Evangelho, nós recebemos do Senhor vida eterna. A nossa vida é transformada, a nossa vida
recebe do Senhor paz, recebe graça, recebe, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo. Mas, ó Deus, nós somos Teus servos, somos Teus mordomos. E nós temos, ó Deus, o privilégio de tirar da despensa dos céus as riquezas do Evangelho e oferecer para as pessoas com sabedoria. E oferecer para as pessoas para que elas possam se converter e receber a graça salvadora de Jesus. Por isso, Senhor, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos sábios, que nós sejamos fiéis ao Senhor e que o Senhor possa estar no centro da nossa vida. Porque, ó Deus, que o dinheiro ao qual nós temos, possamos ter sabedoria em administrar para abençoar o Teu povo, para abençoar a Sua igreja, para que o Teu reino cresça, para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aumenta-nos a fé. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, te guarde neste dia.